A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema Evangelismo, desafio para a igreja contemporânea. E hoje nós chegamos na lição de número 11, nós já estamos quase terminando o trimestre, né? Falta essa e mais duas lições para depois adentrarmos em um novo trimestre. Mas essa aula ela está realmente imperdível, porque nós temos como título a evangelização das pessoas com deficiência. Você já parou para pensar nisso? Como que é as formas de nós evangelizarmos esse grupo de pessoas? Essa aula realmente ela está assim imperdível. E a leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 9, que vai relatar a cura daquele homem, que ele queria descer naquele tanque, no tanque de Betesda, e ele era impossibilitado pela sua locomoção. Ele não tinha tanta agilidade assim, porque ele era um paralítico, né? Todo mundo conhece aquela história e Jesus chega e cura aquele homem, tá? Antes de nós continuarmos, eu queria mandar paz do Senhor Jesus para o presbítero Manuel Rodrigues, que ele mora em Aracaju, no estado do Sergipe, tá? Manuel, que Deus continue lhe abençoando. Eu conversei com ele esses dias, ele me ligou, tá? Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente na capital de São Paulo, na cidade de São Paulo, num trabalho que nós fizemos ali na igreja de São Mateus, na sede de São Mateus, eu acho que é o setor 11, tá, da capital. Nós nos conhecemos ali. Hoje ele mora lá em Aracaju, na capital mesmo de Sergipe, tá? Eu quero mandar paz do Senhor para o nosso irmão Manuel Rodrigues e para todos os irmãos, tá, de Aracaju que me acompanham. Ele me informou que tem muitos irmãos que me acompanham no estado, na cidade de Aracaju. Então eu quero mandar paz do Senhor para todos vocês aí de Aracaju que me acompanham, que o Eterno continue lhe abençoando, dando conhecimento, graça, e não para não, queridos, tá? Não para não, que esse trabalho é um trabalho que o Senhor Jesus, ele recompensa, ele reconhece o nosso empenho, a nossa dedicação à obra do Senhor. Não pare de ensinar não, que esse é um ofício que o próprio Senhor Jesus Cristo designou para nós obreiros, para nós igreja do Senhor. Então que Deus continue abençoando a todos os irmãos da Assembleia de Deus de Aracaju, no estado de Sergipe. Amém? Vamos continuando aqui, Hoje iremos tratar de mais um grande desafio da nossa igreja, da igreja contemporânea, que é a evangelização dos deficientes, tá? A nossa introdução vai contar a história do tanque de Betesda, que Betesda em hebraico significa casa de misericórdia. Quando nós olhamos para a história do tanque de Betesda, ele nada mais é, preste muito bem atenção, é mais um dos inúmeros episódios onde Cristo inclui os deficientes no reino de Deus. Esse episódio, ele é um episódio que, mais uma vez, vem atenuar, vem acentuar, vem brilhantar o poder que tinha, a preocupação que o Messias tinha de colocar essas pessoas tão segregadas, impossibilitadas por vários motivos, de incluí-las no reino de Deus. Então a história do tanque de Betesda, que nós encontramos isso em João, no capítulo de número 5, ela é mais um dos episódios onde mostra a inserção do Senhor Jesus em colocar essas pessoas dentro do reino de Deus. O tópico primeiro diz assim: a suficiência de Cristo para com as pessoas com deficiência. Nesse tópico nós vamos ver como que era esse grupo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Tá? Como que o Antigo Testamento tratava as pessoas com deficiência? Como que era esse tratamento? Ponto 1, definição. Então primeiro nós vamos definir
o que é deficiência, e depois nós iremos ver como que o Antigo tratava e como o Novo Testamento tratava essas pessoas. A definição, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, tá? Ela vai definir, tá, deficiência como, preste atenção, deficiência é o termo usado para definir primeiro, ausência, ou seja, não tem, ou disfunção, ou seja, o que é disfunção? A função não na sua totalidade, ok? É a função fora da sua totalidade, é a disfunção, correto? De uma estrutura psíquica envolvendo a mente, fisiológica ou anatômica. Ou seja, no popular, querido, vamos no popular aqui. O que é deficiência para a Organização Mundial de Saúde? Tá? São os mudos, os surdos, os cegos, os paraplégicos, os tetraplégicos, os autistas, aqueles que têm síndrome de Down, por exemplo. Essas pessoas que têm essa ausência ou uma disfunção nas suas funções normais são enquadrados como deficientes. Tá? Então, no popular é os surdos, os cegos, os mudos, os paraplégicos, os tetraplégicos, é aqueles que têm as síndromes, incluindo a síndrome de Down, como por exemplo, tá? Tudo isso é definido como pessoas que têm deficiência, ok? Como que os deficientes eram tratados no Antigo Testamento? A Bíblia fala sobre isso. É claro que ela fala, querido. A Bíblia fala olha, no meu ponto de vista, de todos os assuntos. É claro que dos assuntos contemporâneos ela não tem como tratar. Por exemplo, ela não vai tratar o problema digital, porque naquela época não tinha digitalização, tá? Mas alguns conceitos já tinha, tá? A questão de envio, isso é muito interessante, tá? Mas enfim, existia deficiência no Antigo Testamento? Sim. Como a Bíblia tratava eles, tá? A Bíblia tratava eles com muita honestidade. A Bíblia tratava eles com muito carinho, com muito respeito, tá? A Bíblia colocava eles no seu devido lugar. A Bíblia, preste atenção, ela nunca menosprezou aqueles que tinham deficiência física, tá? O nosso autor, a nossa revista começa dizendo que para o sacerdócio não poderia ter nenhum defeito físico. Se nós lermos isso em Levíticos, em outros textos das Sagradas Escrituras, nós vamos ver que era uma verdade, tá? Eu sei que vocês sabem que para a escolha dos sacerdotes não deveriam ter nenhum tipo de defeito físico, tá? A Bíblia ela vai relatar 13 defeitos que não poderia ter. O que eu quero salientar aqui é o seguinte, queridos, no meu blog eu vou colocar uma matéria especial sobre o sacerdócio e os seus defeitos, tá? Acesse lá o meu blog, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, tá, do meu vídeo, eu vou colocar o meu blog. Você clica lá, você vai direto no meu blog e você procura essa matéria. O que eu quero salientar aqui é que nós precisamos que entender que na escolha dos sacerdotes sem defeitos, nós não podemos ver essa atitude de Deus como uma atitude de acepção de pessoas, tá? Acesse no meu blog, acesse o meu blog que você vai compreender melhor o que eu vou dizer acerca disso, tá? Aí o nosso autor, ele vai falar sobre o caso de Mefibosete. Mefibosete, ele é um ser que deixa muito claro no Antigo Testamento a inclusão. Queridos, aí o nosso autor depois ele vai mostrar o caso de Mefibosete. Mefibosete é uma prova clara de que o processo de inclusão existia no Antigo Testamento. Tá? O caso de Mefibosete é um caso clássico de que o processo de inclusão existia no Antigo Testamento. Tá? Depois o nosso autor ele vai tratar um pouquinho sobre a profecia de Isaías 35. Tá?
A profecia de Isaías 35, que trata sobre a restauração do povo de Israel, tá? Naquela profecia, todos os setores da vida são incluídos na restauração de Israel. Porque se você ler o capítulo 35 de Isaías, qual é o foco ali? O foco é a restauração. Mas por que precisa ser restaurado? Porque o pecado transformou aquilo que era perfeito, tá? Ou seja, houve uma deformação do original. Então Deus vai restaurar as coisas da sua originalidade, tá? E o ser humano, ele não foi criado na sua origem com defeitos. É por isso que os surdos, os mudos, os cegos, os aleijados, ou seja, todos aqueles que possuem qualquer tipo de deficiência, eles serão restaurados em Israel. Ou seja, Isaías está deixando muito bem claro que Deus vai restaurar tudo aquilo que o pecado deformou. Isso é muito interessante nós observarmos. Ponto de número 3, a deficiência no Novo Testamento. Queridos, então no ponto 3, a deficiência no Novo Testamento, é muito interessante que, principalmente nos evangelhos, nos 4 primeiros evangelhos, a menção de pessoas com deficiência é muito grande. Né? Pessoas cegas, coxos, aleijados, paralíticos, ou seja, pessoas com alguma deficiência física ou psíquica, elas são assim repleta no Novo Testamento. Então nós nem vamos entrar nessa questão. Existia pessoas com deficiência no Novo Testamento? É claro que existia, mas o que eu acho mais impressionante é a forma com que Cristo tratou esse grupo de pessoas, a atenção que ele dava a esse grupo de pessoas. Foi uma coisa assim formidável, foi uma coisa que com certeza mexeu com a cultura daquele povo. Querido, porque nós não podemos ser ignorantes, porque em todos os tempos existiu pessoas com deficiência, e em todas as épocas existiam o que? A descriminalização. Então, se eu falar para você que no Antigo Testamento não tinha discriminação, eu estou mentindo. É claro que na escolha dos sacerdotes não existiu que discriminação, tá? Discriminação, porque aí eu posso usar um princípio, tá? Então, queridos, nós não podemos ser ignorantes, hipócritas, de dizer que não tinha discriminação, tá? Sempre houve, tá? Mas é tão interessante nós vermos que o Novo Testamento e o Antigo Testamento trata todo mundo igual, tá? Trata todo mundo igual. É como a nossa legislação, tá? Todo mundo são iguais? Sim, mas existe um tratamento diferenciado para o homem e para a mulher. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar as suas desigualdades. Porque se eu dou o mesmo poder para um homem e para uma mulher, você percebe que a mulher está, por exemplo, a lei do consumidor, tá? Vamos só para dar um exemplo, a lei do consumidor. Você não concorda comigo que o fornecedor ele está num patamar acima e o consumidor está mais vulnerável? É o princípio da vulnerabilidade, tá? Dentro do direito, tá? Ou seja, o que a lei faz? Porque existe o Código de Defesa do Consumidor. Se você ler o Código de Defesa do Consumidor, existe lei só para quem? Para o consumidor. Mas por quê? Porque o fornecedor já está numa posição maior. Então eu vou igualar quem? O consumidor. Ou seja, eu vou fazer mais leis que equipare ele, que eles fiquem em pé de igualdade. Então por isso que o código é em defesa do consumidor, porque ele está mais vulnerável. Vocês conseguiram me entender? Então eu vou dar leis para que ele possa ser igual. Isso que é igualdade, é tratar os diferentes de formas diferentes. É eu dar possibilidade para que ele possa igualar com o outro, tá? Que está superior a ele. Então no Novo Testamento eu vejo o princípio da igualdade. Eu vejo Cristo dando condições a eles para se tornar iguais àqueles que não eram, aqueles que eram iguais. Então isso é muito, muito interessante.
A partir do tópico 2, nós vamos analisar o que? Alguns grupos, tá? O primeiro grupo que nós vamos analisar é os surdos, né? Tópico 2, o som do evangelho aos surdos, tá? Ponto de número 1, conduzindo os surdos a Jesus. Queridos, eu quero fazer até uma brincadeira com vocês, né? Como que Jesus conversava com um surdo, né? Cego, tudo bem, o cego ele não via, ele só ouvia. O surdo não ouvia. Como Jesus conversava com ele? Será que Jesus fazia o símbolo, né, de Libras? Será que Jesus já sabia essa metodologia? Eu não sei como que ele se comunicava, mas ele se comunicava. Devia existir, claro que ao longo do tempo foi criando-se forma de comunicar-se com esses grupos, tá? Então eu não sei, tá? Eu não sei. Como que nós hoje devemos alcançar, conduzir os surdos a Cristo, aqueles que não ouvem? Como que eu conduzo ele? Só existe uma maneira de aprender a língua brasileira de sinais, que tem como sigla Libras, Língua Brasileira de Sinais, tá? No meu blog eu vou colocar o alfabeto para vocês em Libras, tá? Vou colocar o alfabeto também lá, vou colocar um pequeno vídeo ensinando o alfabeto para vocês, tá bem? Dá uma clicada lá no meu blog lá que eu vou colocar isso daí para vocês. Aí o ponto 2, a integração dos surdos, tá? Então como é que eu vou integrá-los, tá, dentro da nossa comunidade, tá? Primeiro, proporcionando espaço a eles. E segundo, com pessoas competentes a eles. Sobre os surdos, teve uma vez uma pessoa que trabalha com surdos. É muito difícil pessoas trabalhar com surdos, né? Mas eu conheço uma pessoa que trabalha com surdos. Ele é intérprete das igrejas para surdos. E aí, um dia ele estava se ausentando um pouco da igreja e o pastor foi perguntá-lo por que ele estava conduzindo pessoas, por que ele estava um pouco mais faltoso nos cultos. Aí ele disse: pastor, é que eu estou fazendo evangelismo com surdos. Eu estou indo em uma outra congregação que não tem nenhum intérprete lá e eu estou interpretando, eu estou indo lá atrás de alguns surdos. E o pastor, de forma muito irônica, o pastor assim, de uma forma muito sagaz, falou para ele: mas se você vai ficar perdendo tempo com esse grupo de pessoas? E aquilo me mexeu muito com ele, né? E aí eu fiquei com ele conversando até tarde da noite. Ele começou a chorar literalmente em lágrimas, a maneira que esse pastor estava tratando esse grupo de pessoas que Cristo morreu por ele, né? E é um pastor do alto escalão, ou seja, então nós vemos como as pessoas não dão valor para esse tipo de pessoas, para esse tipo de grupo de pessoas. Ou seja, para nós integrá-los, nós precisamos primeiro falar a língua deles, precisamos aprender os sinais de Libras, tá? Nós precisamos aprender os sinais de Libras, tá? Segunda coisa, nós precisamos investir em pessoas, tá? Em pessoas, tá? A primeira escola brasileira de Libras surgiu em 1857, né? Depois foi proibido, tem toda uma história, né? Mas aí ela volta, tá, com força total. Depois cria-se uma lei como de tradutores, de intérpretes para os surdos, né? E aí a lei vai amparando, a lei vai dando igualdade a essas pessoas, vai dando força para essas pessoas ser iguais a nós, tá? Então é muito interessante. Então, como que eu conduzo pessoas a Cristo, os surdos a Cristo? Primeira coisa, nós devemos aprender. Se você tem essa chamada, se você tem esse desejo, querido, faça isso. Aprenda os sinais de Libra. Pega algumas pessoas na sua igreja que tenha vocação, que queira, que seja disponível para esse trabalho. Ensina elas, tá? Ensina elas, investe nisso. E aí sai para evangelizar quem? Os surdos. A minha irmã foi na igreja batista aqui na cidade de Americana e ela ficou encantada de ver o culto repleto só de surdos, tá? Só de surdos e mudos. Foi muito interessante. Ela não é evangélica, ela voltou assim, realmente muito gratificante de ver o número
grande de surdos, louvando ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Eles também têm alma, eles também foram comprados e remidos pelo sangue de Jesus. Não age como esse pastor não, queridos. Tá? Não menospreze esse grupo que Cristo salvou eles na cruz do Calvário, não. Ponto de número 3, a visão de Cristo aos cegos. Como que eu conduzo os cegos a Cristo? Tá? Olha a evolução. O nosso próprio autor ele vai falar que na época de Cristo as pessoas se levavam os cegos até Cristo. Tá? Até Cristo. Por quê? Naquela época não tinha os programas sociais de inclusão, não tinha as metodologias que hoje existem. Hoje um cego, ele pode andar normalmente pela rua sozinho. Esse dia eu estava andando de carro no meu trabalho e de repente eu vi no ponto de ônibus um cego. Ele sempre anda de Ray-Ban e com aquela vara aqui, né? Ele parado. E eu fui devagarzinho, estava vindo um ônibus atrás de mim, pelo retrovisor eu vi que ele parou o ônibus. Né? Pelo barulho, acho que ele deu o sinal, ele perguntou para o motorista para onde estava indo, né? Eu acho que foi algo desse tipo, e ele entrou dentro do ônibus. Olha que interessante isso daí. Né? Ele já consegue se locomover sozinhos. Né? E como que nós vamos discipular os cegos? Né? O cego tem um grande problema. Tá? Ele ouve normal, ele fala normal, mas ele não vê. Então se ele não vê, como que ele vai pegar a Bíblia e ele vai fazer uma leitura das Sagradas Escrituras? Como ele vai ler que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia? Como ele vai ver, por exemplo, olha, Êxodo 20, ele vai ler aqui: não terás outro deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, nem semelhante a algum que há em cima nos céus, não te curvarás a ela, nem a ela servirá. Como ele vai ter a possibilidade de ler isso daqui? Sendo que ele não enxerga, tá? Sendo que ele não enxerga. Aí existem alguns mecanismos para isso, né? A evolução, a tecnologia vai evoluindo e hoje existe um sistema chamado Braille. Tá? Que é um conjunto de pontos, tá? Onde ele passa a mão, aí esses pontos ficam em alto relevo. Isso você vê em banco, por exemplo. Né? Afinal, que você vai entrar no banco, tem lá no banco, logo na porta de entrada em alguns bancos, uns monte cheio de pontinho. Ele passa uma mão ali, ele sabe o que tem que fazer, se tem que empurrar, se tem que puxar. Ele entende, chega lá em alguns bancos, por exemplo, no Banco do Brasil que eu já fui, tem um mapa do banco e ele passa a mão ali, ó, ele começa a fazer a leitura. E existe hoje, tá, em 2002, foi criado a Bíblia em Braille. Ou seja, a Bíblia são 38 volumes, eu achei muito interessante. Ele vai passando, mas infelizmente é muito caro, né? Eu até entendo, né, o preço disso daí, tá? Ele vai passando a mão e ele vai tendo acesso, ele vai interpretando, ele vai lendo aquilo que está escrito. Eu achei muito interessante, tá? Mas, eu procurei, eu entrei no site da CPAD, eu não encontrei um livro em Braille. Eu não consegui encontrar. Se vocês encontrarem, me fala, tá? Me fala. Que eu quero adquirir, que me dê uma ideia aqui, tá? Eu estava procurando alguns folhetos em Braille, eu estava procurando alguma coisa em Braille, tá? Uma revista de escola dominical em Braille, eu não encontrei, tá bom? Não encontrei. Depois nós temos a editora Vida, eu também procurei nela, eu não encontrei. Fui para o Mundo Cristão, também não encontrei, tá? Olha a dificuldade disso, tá? Olha a dificuldade que nós temos de encontrar materiais para isso. Agora lembrando, voltando um pouquinho sobre os surdos, aqueles que não ouvem, eu tive uma experiência muito linda. Eu dava aula de teologia e tinha um surdo na nossa congregação que ele gostaria de ser pastor. Ele falou assim, o sonho dele era ser pastor para surdos, criar uma comunidade só para surdos. Eu achei muito interessante, ele queria fazer teologia. Mas nenhum professor queria ensiná-lo. E aí vieram perguntar para mim, Fábio, você está disposto a ensinar teologia, dar aula de teologia para ele? Eu falei, é claro, é óbvio, vamos lá. Então olha que interessante, tinha uma irmã, tá, que ela era formada nessa área pela Unicamp. E aí o que acontecia? Eu falava
Daí ela interpretava para ele. Aí eu aprendi algumas coisinhas, eu não vou tentar fazer aqui, talvez eu possa errar, né? Mas ele falava rei, era muito interessante, Jesus é bom. E eu não conseguia fazer nada, então eu falava teologia e a irmã falava na língua dos sinais para ele. Foi uma experiência assim muito gratificante. Até hoje, quando ele me encontra, ele parabeniza pela oportunidade que eu dei a ele de conhecer um pouco mais a fundo o que é teologia. Tá? Então, voltando aqui aos cegos, eu não encontrei. Se vocês encontrar, queridos, mande para mim o link. Tá? Mande na CPAD, na editora Vida, no Mundo Cristão e outra editora, tá? Que trabalhe com esses materiais, né? Eu procurei na CPAD que fez a lição e não publicou, né? Nada em braille, tá? Tópico de número 4, os paralíticos vão ao encontro de Cristo, tá? Conduzindo os deficientes físicos a Cristo. Nosso autor, nesse ponto, ele vai mostrar duas maneiras de nós conduzirmos essas pessoas a Cristo. Tá? A primeira maneira é de nós irmos até elas. Tem pessoas que é impossibilitado realmente de se locomover, então nós temos que ir até elas. E existe uma outra maneira de trazê-los até nós. Então pessoas que têm deficiência, que andam em cadeira de roda, por exemplo, tá? Tem pessoas que não conseguem vir, porque não é só porque estão em cadeira de rodas, porque existem outros tipos de deficiência que impossibilita eles de vir a uma congregação. E existem aquelas outras pessoas que podem se locomover, então nós devemos trazê-las até nós, até a igreja. Tá? E no ponto 2, o nosso autor vai falar sobre o acesso facilitado. Aqui o nosso autor fala sobre acesso. Tá? Infelizmente, as nossas congregações não existe algo físico, tá? De acesso a esses tipos de pessoa. Tá? Infelizmente, tá? Infelizmente. Aí alguns vão dizer assim, não, mas na minha congregação já temos isso daqui para os deficientes, por exemplo, os cadeirantes. Deixa eu dizer uma verdade aqui, querido. Muitas igrejas só estão fazendo rampas porque existem leis no Brasil que quando vai se criar alguma estrutura, precisa pôr rampa de acesso. É lei, senão a prefeitura embarga a obra. Sabe o que eu quero dizer? Porque muitos de nós não pensamos nesse grupo de pessoas. Lembra o exemplo desse pastor que eu dei, que é do alto escalão, que menosprezava os surdos, menosprezou o trabalho desse irmão, porque ele ia atrás dos surdos, tá? Ou seja, as igrejas que são criadas hoje, que são feitas hoje, só existe rampa de acesso, não é porque muitos são bonzinhos, não. Não é porque eles estão pensando nos deficientes, não. Porque existe lei, existe regras. E se não estiver lá feito, o engenheiro não aprova. Senão a cidade embarga aquela obra. É por isso. Tá? Nós deveríamos adaptar os templos antigos a essa nova realidade. Tá? Mas deveríamos adaptar por quê? Por amor, por necessidade, por compaixão. Não ter dó, mas ter alegria de podê-los, ter um local de acesso a Ele. Que eles pudessem vir ali e adorar o nome do Senhor Jesus. Tá? E isso é muito interessante. Eu concluo a minha aula dizendo o seguinte: vamos alcançar a todos. Se Cristo não segregou, quem somos nós para segregá-los? Vamos abraçá-los, vamos ir até eles e vamos trazer eles até nós. Amém, queridos? Que Deus continue abençoando a todos. Até